Muito boa tarde a todos, espero que se ouça bem. Antes de começar, não queria deixar de agradecer o convite para estar aqui. Deu-se a coincidência, neste caso feliz de vir a umas provas de mestrado hoje e, portanto, que permitiu juntar aqui várias coisas. Agradeço à Universidade dos Açores, em primeiro lugar, agradeço ao Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, à associação que tornou isto também possível, à Escola de Gestão aqui da Universidade especificamente e às demais outras pessoas que tornaram isto possível. É para mim um gosto estar aqui, tanto institucionalmente como pessoalmente. Institucionalmente, porque é dever da comunidade académica virar-se para fora e, quando eu digo virar-se para fora, quer dizer não apenas colaborar com outras instituições universitárias, que é também o caso aqui, mas virar-se para fora da academia e, portanto, colaborar com instituições da área profissional. Neste caso, o direito do trabalho, não só na área do direito, não só neste caso foi o Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, mas não só juristas, mas também economistas e gestores, uma vez que o fenómeno do trabalho é um fenómeno transversal, do ponto de vista, tem várias valências e, portanto, hoje interessa a todos. Portanto, institucionalmente, para mim é um gosto estar aqui por esta razão. Pessoalmente é um gosto estar aqui porque eu gosto imenso de São Miguel e, portanto, acabei por revisitar, embora desta vez seja uma visita um bocadinho relâmpago. Queria ainda saudar em especial, se me permitem, alguns meus alunos que vejo aí, infelizmente, e que também, senhor doutor, confesso que não me lembrava, mas, enfim, se aqui está, espero que lhe tenha corrido bem a cadeira quando foi meu aluno, é bom sinal. Senão, se calhar não estava eu aqui, digo eu. Portanto, a todos saúdo, trago comigo, como é óbvio, a saudação da minha escola, que é a Faculdade de Direito de Lisboa. Ora bem, este programa inclui uma... Tem que ser assim? Já está melhor? Está melhor? Este programa incluiria uma palestra sobre o que se vai passando no direito do trabalho, sobretudo a reforma do Código de Trabalho de 2009, sob as orientações do memorando da Troika e mais outras tantas, há, enfim, tomadas a propósito na oportunidade do memorando da Troika. Eu vou falar algum tempo, certamente que não vou falar as 2 horas do programa, porque convém que eu não morra antes de voltar para Lisboa, mas também para deixar algum tempo para questões que queiram colocar. Às vezes é mais importante e mais significativo o debate do que propriamente a intervenção. Gostava de começar por dizer que nós ainda não estamos com o programa de assistência completamente terminado. Portanto, estas observações que eu vou fazer têm ainda um caráter provisório. Em todo o caso, no que toca às matérias laborais, já muita coisa foi implementada e, portanto, é tempo para fazer essa análise, mesmo que o futuro venha a desmentir alguns pontos das conclusões. No caso da legislação laboral, o memorando de entendimento previa uma série de medidas e a maioria dessas medidas já foi implementada por legislação avulsa, mas, sobretudo, por uma lei que veio alterar o Código do Trabalho significativamente. Estou-me a referir à Lei 23/2012. Por isso, sendo estas alterações significativas, eu vou referir-me, sobretudo, a elas, embora não só, porque há uma outra coisa que sai fora desta Lei 23, mas que também é muito importante do ponto de vista da reforma, porque estava previsto no memorando de entendimento.
Como sabem, a Lei 23 de 2012 introduziu alterações em variedíssimas áreas. E urgia, por isso, que eu escolhesse alguns temas. E escolhi os temas que me pareceram mais significativos, sem prejuízo de, se quiserem colocar depois alguma questão sobre algum outro tema, e também farei o possível por dizer alguma coisa. Por isso, os tópicos que eu escolhi abordar aqui são os tópicos do tempo de trabalho, das indenizações por cessação do contrato de trabalho, as alterações aos regimes do despedimento por extinção do posto de trabalho e por inadaptação e, por fim, embora tenha sido, não através da Lei 23 de 2012, mas por uma resolução do Conselho de Ministros, o tema das portarias de extensão, ou seja, negociação coletiva. Eu penso que nestes 4 tópicos se cifra o essencial da reforma do Código de Trabalho ou da legislação laboral que está em curso. Relativamente aos 3 primeiros tópicos, portanto, tempo de trabalho, indenizações por cessação do contrato de trabalho e alterações do regime do despedimento, vou centrar-me na Lei 23 de 2012, não focando, portanto, aquele regime transitório que ainda foi introduzido em 2011, pela razão simples que depois foi estendido e foi incorporado no Código e, portanto, sem grande, passando um bocadinho por cima do excessivo rigor do jurista, vou direta ao regime final e não ao regime preliminar. Quanto às portarias de extensão, estou a falar, como é óbvio, na resolução do Conselho de Ministros 90/2012, que, apesar da sua curta vigência, já suscitou as maiores discussões acaloradíssimas entre os parceiros sociais sobre a bondade, ou pelo contrário, a maldade daquilo que está ali. Por fim, não vou resistir a fazer uma brevíssima nota sobre aquilo que ainda não foi feito, devendo sê-lo, pelo menos na minha modesta opinião. Ora bem, tempo de trabalho. Tempo de trabalho e tempos de não trabalho, incluindo aqui, portanto, as duas valências. Em cumprimento do memorando de entendimento, esta foi uma área de intervenção muito significativa no Código do Trabalho, através da Lei 23 de 2012. Em algumas matérias, esta lei foi até para além do memorando de entendimento, uma vez que veio a consagrar medidas que não constavam desse memorando. Sem preocupações aqui de ordem de importância, vou apenas recordar as alterações que foram introduzidas. Em primeiro lugar, há alterações no regime de adaptabilidade do tempo de trabalho, com a criação do banco de horas individual e do banco de horas grupal, à semelhança dos regimes que já existiam em matéria de adaptabilidade individual e grupal. São os novos artigos do Código de Trabalho, artigo 208A e 208B. Em segundo lugar, admissibilidade do trabalho consecutivo até 6 horas, sem intervalo de descanso. Recordo que eram 5 horas, passou a 6, embora apenas para as situações em que o período normal de trabalho também seja superior a 10 horas, ou seja, aquelas situações que decorrem da adaptabilidade. Artigo 213. Mais significativas as alterações em matéria de trabalho suplementar. E aqui em 2 grandes áreas, por um lado, eliminação ou redução dos períodos de descanso compensatório por trabalho suplementar, como sabem, até agora a regra é tantas horas de trabalho suplementar dava direito ao mesmo tempo de descanso compensatório e agora deixou de ser assim. Portanto, no caso do trabalho suplementar prestado em dia útil, feriado ou dia de descanso complementar, o direito ao descanso compensatório foi suprimido, artigo 229 e artigo 230. No caso de trabalho suplementar prestado em dia de descanso obrigatório ou então trabalho suplementar que afete o tempo mínimo de descanso diário, houve uma redução do tempo de descanso compensatório, que era 100% e agora passou a 50%.
Também no caso do de trabalho prestado em dia, trabalho normal em dia feriado, também o descanso compensatório foi reduzido em 50%. Ainda o trabalho suplementar prestado por trabalhador estudante, artigo 90, também foi reduzido em 50%. Portanto, em resumo, redução para metade ou mesmo eliminação do direito ao descanso compensatório por trabalho suplementar. Mas também redução dos valores de retribuição pelo trabalho suplementar. Como sabem, o trabalho suplementar dá direito a vários acréscimos remuneratórios, consoante é prestado em dia útil se for prestado na primeira hora, na segunda hora, etc. Ou então, consoante seja prestado em dia de descanso semanal ou feriado. Esses acréscimos foram todos eles reduzidos na respectiva proporção para metade. Portanto, por exemplo, em dia feriado, o acréscimo era de 100%, passou a ser 50%. Portanto, há aqui uma redução para metade. Esta é uma matéria de efeito imediato e de efeito drástico. Isto quanto a tempos de trabalho. Quanto a tempos de não trabalho, e continuando esta enumeração um pouco cansativa, peço desculpa, mas de facto as modificações são muitas, temos também a aprovação de várias medidas que estas não eram previstas no memorando. As que eu referi até aqui, as que incidiam especificamente sobre tempos de trabalho em sentido estrito, eram previstas no memorando de entendimento. Estas já não. Estou a pensar em 4 medidas. Primeiro, diminuição do número de feriados obrigatórios, não é? Tivemos uma redução de 4 feriados, artigo 234 do Código. Eliminação da majoração de férias, que tinha sido instituída pelo Código de 2003 como, enfim, um prémio para os trabalhadores mais assíduos, artigo 238, portanto esta majoração podia ir até 3 dias, desapareceu. Em compensação, possibilidade nova de a empresa encerrar para férias numa ponte, coisa que não existia e foi agora introduzido, artigo 242. Depois, a reposição da sanção liminar de perda acrescida da retribuição se o trabalhador faltar injustificadamente junto a uma ponte ou um feriado. Os mais novos não se lembram, mas esta era uma sanção que existia na velha lei das férias, feriados e faltas, a lei dos 3Fs, de 1976, que penalizava em especial uma falta injustificada que fosse junto, por exemplo, numa sexta-feira, quando quinta-feira fosse um feriado, ou enfim, ou basta uma sexta-feira porque era próximo do fim de semana. E então o que a lei dizia, a lei das férias, feriados e faltas, é que se descontava a retribuição correspondente ao dia da falta, não vai trabalhar, a falta é injustificada, desconta a retribuição, mas também se descontava a retribuição correspondente ao dia de descanso imediatamente anterior ou posterior. Ora bem, isto obviamente tinha um conteúdo sancionatório, porque o trabalhador não tinha que ir lá no dia feriado, portanto se lhe descontava a retribuição, isto descontava-se o dobro daquilo que ele tinha faltado, digamos assim. Mas era uma sanção que era justificada nas férias, feriados e faltas para combater o absentismo, e os portugueses gostam muito de se ausentar junto às pontes, e portanto, como aliás é compreensível, não é? Mas esse era o objetivo da lei. O Código de 2013 acabou com esta sanção, e agora esta Lei 23/2012 voltou a repor esta sanção no artigo 256, número 3. Por fim, a lei recente sobre o pagamento fracionado dos subsídios de Natal e de férias, Lei 11/2013. Esta aqui, eu só a ponho aqui por uma razão, não é propriamente uma reforma, até porque espero que este regime não dure muito, não é? Mas na verdade tem a ver com férias e faltas, não é? Neste caso com férias e subsídio de Natal, embora os desígnios desta lei sejam, como todos sabemos, meramente financeiros, económicos, enfim, não sei. Enfim, mas temos aqui economistas, portanto deixo essa parte de explicar as razões deste legislador em especial. É difícil para mim como jurista. Ora bem, temos aqui uma panóplia de medidas com cuja enumeração vos macei, peço desculpa, em matéria de tempo de trabalho e de tempos de não trabalho. Gostaria de refletir um pouco convosco sobre o objetivo.
Diria que quanto às medidas sobre os tempos de não trabalho, estas que eu acabei de referir, feriados, férias, faltas, o objetivo é claramente contrariar o absentismo quanto às faltas e aumentar o tempo de trabalho quanto ao resto das medidas. Se nós temos menos 4 dias de feriados, naturalmente temos mais 4 dias de trabalho útil. Se temos a eliminação da majoração das férias, naturalmente temos mais 3 dias ou até 3 dias de trabalho. Portanto, na verdade, o objetivo destas medidas é aumentar os tempos de trabalho. Temos que ter em atenção que foi discutido por esta altura, pela mesma altura em que estas medidas acabaram por ser aprovadas, e foram aprovadas no âmbito do acordo dos parceiros na concertação social, à exceção da CGTP, que se discutiu nessa altura também a possibilidade de aumento do período normal de trabalho diário em meia hora. E isso teve a grande oposição das associações sindicais, pois isso não aconteceu. Em compensação, temos aqui umas medidas que conseguem o mesmo objetivo, naturalmente não tão significativo, como é óbvio, não é? Não tão significativo, mas conseguem também um aumento do tempo de trabalho por outra via que os parceiros acabaram por acordar. Devo dizer que eu sou particularmente fã da medida do fim da majoração das férias, porque esta majoração que colocava mais problemas do que resolvia, é uma medida difícil de pôr em prática, dava origem a muitas situações de discriminação e, portanto, eu pessoalmente nos meus livros sempre critiquei esta majoração de férias. Agora, não foi por causa da minha crítica que ela desapareceu, certamente, foi por outras razões, mas não deixe-me congratular. Já em relação às medidas sobre o tempo de trabalho, em termos gerais, estas medidas sobre o tempo de trabalho, e recordo alargamento dos regimes de banco de horas e redução dos pagamentos no trabalho extraordinário e dos tempos de descanso por trabalho extraordinário. Em termos gerais, estas medidas entroncam no objetivo de flexibilização dos tempos de trabalho, e esse estava previsto no memorando. Mas, na verdade, quanto a estas, aquilo a que se cifram é numa quase total desregulamentação nesta área. Porquê? Porque ao regime de adaptabilidade individual e grupal se junta agora o regime do banco de horas individual e grupal, sendo que estes regimes, sobretudo o individual, são à margem das convenções coletivas. Portanto, sendo à margem das convenções coletivas, não há aqui possibilidade de controlo por parte dos interlocutores, por parte dos sujeitos intervenientes das convenções coletivas. Eu penso que esta matéria é uma matéria que muito ganharia em ser tratada ao nível das convenções coletivas, não ser deixada totalmente ao arbítrio das empresas. Nesta matéria, penso que o empregador, a partir de agora, poderá fazer mais ou menos aquilo que entender. Além disso, há evidentemente aqui um outro objetivo nestas medidas sobre o tempo de trabalho, que é o corte de custos. Portanto, diretamente com a eliminação ou diminuição do direito ao descanso compensatório pelo trabalho suplementar e, obviamente, através da diminuição dos valores do acréscimo remuneratório com o trabalho suplementar. E devo dizer que a lei se assegurou que isso assim fosse com efeitos imediatos. Porque a lei, nas suas disposições transitórias, tem um artigo que tem dado imenso que falar, que é o artigo 7º, que determina que as cláusulas das convenções coletivas sobre esta matéria, bem como dos contratos individuais de trabalho, ficam suspensas, que é uma figura nova encontrada aqui, ficam suspensas durante 2 anos. Para quê? Para que a lei se possa imediatamente aplicar. Isto, como sabem, os laboralistas, peço desculpa, isto é um pouquinho técnico, mas isto, como sabem, é para evitar o funcionamento da regra geral de relacionamento entre instrumentos de regulamentação coletiva e a lei, que sempre diria que quando os instrumentos são mais favoráveis, continuam a prevalecer, pois agora a lei diz que não podem prevalecer. E, obviamente, esta solução é uma solução que eu devo dizer que, do ponto de vista da eficácia, é muito boa. Do ponto de vista dos princípios, é um ataque à autonomia coletiva, até à autonomia privada, uma vez que, pela primeira vez, a lei diz as cláusulas ficam suspensas
como se essa suspensão fosse uma coisa pacífica no direito do trabalho, quando na verdade não o é. O que acontece é que penso que não havia maneira de fazer de outra forma. Não havia outra maneira de fazer, se o objetivo era conter os custos, só assim é que de facto se chega lá. Este é, portanto, a primeira área, o primeiro universo. Este universo só por si já dava para uma única palestra, digamos assim. Mas há outros universos nesta reforma. Um segundo universo é o universo das compensações por cessação do contrato de trabalho. Neste ponto, a norma mais importante é o artigo 366 do Código. Vou aqui abster-me de comentar a travessia acidentada deste artigo, que passou para 300 e depois foi ao lado um 366A, depois foi revogado 366A. Isso não interessa, tem a ver com o processo, com este processo legislativo, com uma fase intermédia. Vou-me concentrar apenas no regime final, que consta do artigo 366 do Código, a redação que lhe deu a Lei 23/2012. Ora bem, este artigo 66 estendeu a todos os contratos de trabalho, embora com período de adaptação e salvaguardando os direitos adquiridos, o novo regime de compensação pela cessação do contrato de trabalho que foi instituído ainda em 2011. Como talvez recordem, o memorando de entendimento determinava que deviam ser diminuídas as compensações por cessação do contrato de trabalho. Simplesmente determinava que numa primeira fase esse novo regime de compensação, mais curto, só seria aplicado aos novos contratos. Daí que tivesse sido estabelecido numa lei específica para esse efeito. O que a lei agora de 2012 vai fazer? Foi estender a todos os contratos. Este regime é preciso ter em conta, desde já, que é um regime cujo âmbito de aplicação é enorme. Porque, embora a matéria seja tratada a propósito do despedimento coletivo, o artigo 366 está situado, enquadrado no regime do despedimento coletivo, na verdade, depois, estas regras de cálculo, estas novas regras de cálculo, vão ser também aplicadas a todos os outros casos de cessação do contrato de trabalho, incluindo caducidade dos contratos a termo, fim da comissão de serviço, outras situações de caducidade por impossibilidade, incluindo morte ou extinção do empregador e insolvência da empresa, despedimento por adaptação, despedimento por extinção do posto de trabalho e despedimento coletivo. Só fica de fora, de facto, o despedimento por justa causa, porque esse não tem indenização, uma vez que é por justa causa. Ou seja, portanto, as novas regras aplicam-se globalmente a todas as situações de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador em que seja devida a indenização, exceto o despedimento disciplinar. Ora, este regime caracteriza-se por dois traços essenciais que eu recordo aqui. Primeiro, a redução do valor da compensação. Segundo, a repartição da responsabilidade pelo pagamento dessa compensação entre o empregador e uma nova instituição, que será o Fundo de Compensação do Trabalho. Quanto ao primeiro ponto, redução do valor da compensação, conjugam-se as várias regras do artigo 366, com as quais não os vou amassar pormenorizadamente, mas que essencialmente se caracterizam pelo seguinte: a base do direito à compensação deixa de ser 30 dias por ano completo para passar a ser 20 dias por ano. Desaparece um limite mínimo de 3 meses de compensação que existia antes. Pelo contrário, passa a haver um teto máximo para esta compensação. Teto máximo este que é calculado pelos critérios deste artigo 366, número 2, tem em conta o número, a retribuição base mensal e pode ir até 20 vezes essa retribuição base mensal, ou então até 240 vezes o salário mínimo, dependendo do que é que no caso seja mais baixo.
Ou seja, a partir de agora, a antiguidade do trabalhador, que era o cálculo e continua a ser para a indenização, para calcular a compensação por cessação do contrato de trabalho, deixa de ser relevante a partir de de um certo número de anos de antiguidade do trabalhador. Enquanto no regime anterior, se o trabalhador tivesse 20 anos de antiguidade, era 30 dias vezes 20. Portanto, agora já não, porque não havia teto máximo, só havia teto mínimo. Agora deixou de haver teto mínimo e passou a haver o teto máximo. E por cada ano, em vez de 30 dias, passou a ser 20. Por outro lado, há uma divisão da responsabilidade pelo pagamento da indenização entre o empregador e o tal fundo de compensação do trabalho, ao qual o empregador tem que aderir e vincula-o obrigatoriamente. Até à constituição desse fundo, todavia, o empregador continua a ser integralmente responsável pelo pagamento da indenização. Que dizer destas medidas agora em apreciação? Obviamente, esta redução do valor da compensação é de grande significado. Não só pela sua larga incidência, como disse, ela aplica-se a todos os casos de cessação do contrato de trabalho, exceto o despedimento com justa causa, mas também pelo seu valor bruto. Uma vez que deixa de se premiar a antiguidade do trabalhador acima dos, diria eu, mais ou menos 16 anos de trabalho, porque agora a base é 20 dias por ano, portanto, não é o que corresponde mais ou menos ao teto dos 12 salários. Por outro lado, dadas as incertezas sobre a constituição deste fundo, um regime transitório de suportação dos encargos com as indenizações continua a ser da responsabilidade integral do empregador e, enfim, pode até tornar-se definitivo se este fundo não vier à luz. Não sei. Por outro lado, a lei assegura um regime transitório que, do meu ponto de vista, é relativamente equilibrado. Este regime transitório, aliás, imposto pelo memorando de entendimento, salvaguarda o período contratual anterior, neste caso, anterior a 31/10/2012. Este regime é estabelecido pelo artigo 6º da Lei 23/2012, significando que até à data de 31/10/2012 se continua a calcular a indenização com base nas regras anteriores. Portanto, os 30 dias, sem limite máximo, etc. Com o limite mínimo dos 3 meses, enfim. No período do contrato que transcorre desde 1 de novembro de 2012, então para esse aplicar-se-ão as novas regras. Mas só se das regras anteriores, com a aplicação das regras no período anterior, não se tiver chegado ainda ultrapassado o teto máximo da indenização prevista agora. Portanto, isto quer dizer que um trabalhador com muita antiguidade poderá ainda receber acima daquele teto, mas apenas se o período que transcorreu no seu contrato antes de 31/12 permitisse ultrapassar. Se isso acontecer, já para o período seguinte não lhe é atribuído nada. Trata-se de um regime que obviamente acautela os direitos adquiridos dos trabalhadores e, portanto, assim tem que ser. Já havia a defesa de que isto se devia aplicar sem salvaguarda dos direitos adquiridos. Eu devo dizer que, penso que o vínculo de trabalho é um vínculo continuado, portanto, obviamente tem que salvaguardar os direitos adquiridos e é o que é de um modo equilibrado feito aqui. Já quanto à evolução futura, é feita uma referência na atualização do memorando de entendimento a novas reduções e é essas que neste momento estão em discussão, como sabem, sendo possível que volte a descer dos 20 dias, agora para um número de dias ainda inferior por ano, discutindo se é 10, se é 12, já foi 10, penso que agora está em 12, mas também penso que não está fechada esta discussão e, portanto, se isso acontecer, então teremos uma indenização fracionada em 3 vezes. 30 dias, cálculo com base 30 dias para o período até 31/10/2012, 20 dias agora e se houver uma nova lei, 10, 12, o que seja,
dali para a frente. Eu vou ter muita pena dos senhores empresários que têm que fazer estes cálculos, dos senhores advogados que os vão ter que fazer e dos senhores juízes que vão ter que os verificar. Passarão muito tempo a fazer contas complicadas. Todavia, penso que esta é a única forma, de facto, de ir salvaguardando as expectativas. Também, pessoalmente, eu espero que não se chegue a este terceiro momento, porque, que tem sido, aliás, muito contestado pelas associações sindicais, porque o argumento para uma nova descida é que Portugal ainda não está em linha com o valor das indenizações por cessação do contrato de trabalho noutros países europeus. Simplesmente, as associações sindicais o que têm dito é que o método de cálculo não é o mesmo em todos os países. Em Portugal, a base de cálculo é apenas a retribuição base e as oportunidades, enquanto noutros países a base de cálculo é a retribuição efetiva do trabalhador. E assim sendo, como a retribuição efetiva do trabalhador é muito superior, porque tem imensos suplementos remuneratórios, à retribuição base e de oportunidades, embora sejam menos dias por ano, o valor global é superior. E, portanto, é preciso saber o que é que se está a comparar com o quê. Não sei se este trabalho já foi feito, ou melhor, sei tanto como vós, mas se for assim, e há boas bases para pensar que é assim, mais uma descida poderá ser excessiva, porque Portugal, de acordo com as contas feitas nesta base, já estará, enfim, a meio da fasquia no que se trata, enfim, no panorama europeu. E também por uma outra razão, é que ao mesmo tempo que se adotou esta medida, adotou-se outras medidas de flexibilização de outras formas de despedimento, a que eu já me vou referir a seguir. Ora, tornou-se mais fácil despedir em Portugal. É triste que, tornando-se mais fácil, também se torne tão mais barato. Noutros países também é mais fácil, mas paga-se caro. É isso que talvez fosse a solução mais equilibrada. E vou falar agora então nesses outros aligeiramentos, noutras formas de cessação do contrato de trabalho, que é, digamos, o terceiro universo, o terceiro campo desta reforma. Como sabem, nesta matéria foram introduzidas alterações significativas ao Código de Trabalho, sobretudo quanto ao despedimento por extinção do posto de trabalho e quanto ao despedimento por inadaptação. São as duas figuras que mereceram a atenção do legislador e nesta matéria as alterações introduzidas ao Código seguiram aquilo que estava determinado no memorando de entendimento.